Irmãos, bom dia. Bom dia. De que evangelho nós estamos falando? É a reflexão que nos propusemos a fazer nesse final de semana e a começamos fazendo ontem. De que evangelho nós estamos falando? O nosso objetivo, como já disse ontem, é por meio dessa série de reflexões buscarmos uma zona de segurança, corrermos para um centro de evacuação, uma vez que vivemos um furacão chamado crescimento da igreja evangélica. E eu digo crescimento da igreja evangélica, infelizmente, porque nos dias de hoje nós temos vivido dias de baderna. Por isso, de que evangelho estamos falando? Como disse ontem, aniversariar é sempre uma oportunidade de reflexão, é sempre uma oportunidade de reafirmar convicções. Por isso, eu estou com vocês aqui conversando sobre o Evangelho de Cristo. Como vimos ontem em Colossenses, capítulo 1. Mas esse Evangelho de Cristo nos leva a dimensões além da nossa própria vida. E hoje eu quero ver com você a dimensão da nossa casa, a nossa casa. O que a Bíblia diz sobre a família? Como nos portamos em relação a esse Evangelho dentro do nosso lar? Eu quero orar com você antes de falarmos sobre o tema de hoje, que é minha casa, minha missão. Minha casa, minha missão. Senhor, nós clamamos mais uma vez pela Tua misericórdia e graça, nos méritos de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Teu nome seja exaltado mais uma vez no nosso meio. Que seja o Teu Espírito a passear em nossos corações e que seja toda a glória do Senhor, pois oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ao longo dos anos, irmãos, a igreja tem buscado métodos, formas de cumprir a grande comissão. Nós chamamos isso de evangelismo. Em Mateus capítulo 28, você não precisa abrir, Jesus, prestes a ser exaltado à destra do trono do Pai, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a tudo que vos ordenei. E na tentativa de aplicar isso à nossa realidade, a igreja busca modelos, formas de anunciar o Evangelho. As grandes cruzadas evangelísticas, e essa não tem nada a ver com as cruzadas da igreja católica, mas as cruzadas evangelísticas, são formas históricas que o nosso povo decidiu fazer para pregar o Evangelho. Dentro da história de missões do nosso mundo, nós temos, por exemplo, no século XVIII, missionários, pastores como John Wesley, George Whitefield, homens de grandes multidões, que conduziam grandes multidões a Jesus. No século XIX, nós temos Moody, um pregador já norte-americano, se eu não me engano, anunciando também o Evangelho e conduzindo multidões para Jesus. No século XX nós temos o famoso Billy Graham, com os grandes estádios lotados e o Evangelho sendo anunciado a muita gente, muitas pessoas se convertendo. No contexto da igreja local, as estratégias são as mais variadas. Ao longo do tempo, a igreja tem buscado ferramentas para anunciar esse Evangelho. Você já deve ter participado na sua história de vida como cristão das pesquisas religiosas, quando crentes saem pelas casas buscando, por meio do pretexto de fazer uma pesquisa religiosa, anunciar o Evangelho àquele que o recebe em sua casa. Há o velho e bom panfleto que nós temos guardado em nossas Bíblias e nós distribuímos para pessoas, e ali falamos sobre Jesus, sobre Deus, sobre o homem, sobre Cristo, sobre arrependimento.
há maneiras criativas ou mais criativas de anunciar o Evangelho, como por exemplo teatros, há evangelismos criativos com mágicas, nós usamos evangelismo em hospitais por meio de música, as ferramentas são 1000, mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu fico pensando qual é o modelo ideal, qual o melhor método desse mundo conhecer o Evangelho, qual é a melhor forma, será que Deus criou para nós uma forma especial, uma estratégia evangelística especial para que esse mundo conheça a sua glória? A resposta é sim, sim. Deus tem uma ferramenta que é a ferramenta das ferramentas, e essa ferramenta é a família. Essa ferramenta é a família. Essa ferramenta é o meu e o seu lar. Por isso, minha casa, minha missão. Minha casa, minha missão, não só porque a minha casa é a minha primeira responsabilidade, mas minha casa, minha missão, porque, biblicamente falando, o nosso lar é o maior centro missionário de envio de missionários para esse mundo. Por isso eu quero pensar com você, à luz de Gênesis capítulo 1, 2 e 3 e Efésios capítulo 5, a família como centro de missões, a família como aquela que é o maior modelo de evangelismo para esse mundo, para o mundo em que nós vivemos. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. A ideia de hoje é ser um pouco mais técnico, uma vez que o pastor nos orientou que hoje é a escola bíblica dominical, certo? Então nós folhearemos a Bíblia com mais frequência hoje aqui. Gênesis 1, 26 a 28. E a pergunta que faço, antes de ler esses versículos com você, é: por que a família existe? Por que a família existe? Em que contexto Deus cria família? Eu quero ver isso com você agora. Gênesis 1, 26 diz assim a palavra de Deus: então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Por que a família existe? Em que contexto Deus criou a família? Diz o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, que Deus, dentre todos os seres criados, manifestou ao homem, à humanidade, a sua imagem e semelhança. Dentre todos os seres criados na terra, Deus escolheu o homem para refletir a sua glória. Quando nós dizemos que o homem é a imagem e semelhança de Deus, nós não estamos falando que o homem é a imagem e semelhança de Deus no aspecto físico, porque João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito. Quando nós dizemos que Deus deu ao homem a sua imagem e semelhança, criou ao homem a sua imagem e semelhança, nós dizemos que Deus decidiu compartilhar com o homem a sua natureza, aspectos do seu caráter. Nós podemos ser santos, como Deus é santo. Nós podemos ser justos, como Deus é justo. Nós podemos usar de bondade, porque Deus é bondade. Esses sentimentos, essa racionalidade, é o compartilhar da natureza de Deus, aspectos da sua natureza conosco. E Deus, quando institui o homem, a sua imagem e semelhança, compartilha com o homem o seu caráter, Ele dá duas lições muito importantes, duas missões para esse homem, que é espelhar a imagem de Deus, pode passar o próximo, e espalhar a imagem de Deus.
Deus, quando cria o homem, Ele diz: olha, você tem um desafio, você será o mais importante da criação, e você terá que administrar toda a criação, você terá que espalhar para toda a criação a minha glória, você terá que espalhar para toda a criação, compartilhar com toda a criação aquilo que eu revelei em você, espelhar a glória de Deus e espalhar a glória de Deus. A Bíblia diz no versículo 28 que Deus abençoou o homem e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. O homem, ele tem então o propósito, quando criado, de espelhar a glória de Deus e de espalhar a glória de Deus. Deus não só se manifestou no caráter humano, como Ele disse: olha, é responsabilidade sua encher toda essa terra, a reprodução, filhos, herança do Senhor. Portanto, a família, irmãos, nasce nesse contexto de espelhar e espalhar a glória de Deus. Deus não te fez com o propósito de ser feliz, Deus não te fez com o propósito de satisfazer os seus prazeres, Deus o fez para que você seja um reflexo de toda a sua glória. Deus o fez para que os seus filhos, para que o seu lar seja um anúncio da glória desse Deus, para que esse mundo, ao olhar para a sua vida, veja a glória desse Deus, para que no seu casamento a glória desse Deus seja manifesta, para que no caráter dos seus filhos a glória desse Deus seja manifesta, para que no caráter dos seus netos a glória desse Deus seja manifesta. Esse é o contexto de Gênesis capítulo 1. Deus se revelando ao mundo, ao universo, por meio do homem, que é a sua imagem e semelhança, e homem tendo duas responsabilidades: espelhar e espalhar a glória de Deus. Portanto, como podem juntos, homem e mulher, refletir a imagem de Deus? Primeiro, homem e mulher podem refletir a imagem de Deus quando eles protegem a imagem de Deus no próprio casal. É quando o seu casamento desfruta de verdade, de justiça, é quando no seu casamento há misericórdia, é quando no seu casamento há amor, quando aqueles que são atributos comunicáveis de Deus a nós, eles se encontram no seu casamento. Você protege a imagem de Deus na vida do seu casamento. Você pode também refletir no seu casamento e na sua família a imagem desse Deus quando você propaga essa imagem na criação dos seus filhos. Na maneira como você educa os seus filhos, você ensina a pessoas quem é esse Jesus. A maneira como seus filhos se comportam revelam à sociedade que vivemos a glória desse Jesus. E nós fazemos isso também por meio da purificação da imagem de Deus na preparação do casamento. Quando nós pensamos em nos casar, quando somos solteiros, e quando casamos, nós preservamos também a santidade de Deus e temos a oportunidade de anunciar a grandeza desse Deus. Ok, gente, mas isso tudo seria muito lindo e muito tranquilo se não fosse Gênesis capítulo 3. Se não fosse Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz que o propósito maior do anúncio da glória de Deus foi a criação da família. Mas quando em Gênesis capítulo 3 o pecado entra no mundo, quem paga um preço muito caro é a família. E aqui talvez começamos a entender então por que o casamento é tão afetado e tão difícil de ser sustentado no nosso meio. Por que muitas vezes você se ira com tanta facilidade com a sua esposa? Por que você, marido, às vezes, entre nós aqui, tem vontade de pegar a sua esposa pelo pescoço? Porque é tão difícil criar filhos nos dias de hoje? É por causa de Gênesis capítulo 3. Porque o pecado entrou no mundo, a família pagou um preço muito alto. Leia comigo Gênesis capítulo 3, versículo 16. Diz assim o texto bíblico: aqui, só para localizá-los, Adão e Eva já pecaram, comeram do fruto proibido, e Deus está agora dando a sentença
a consequência do pecado na vida deles. E Deus vai agora declarar a sentença do pecado na vida da mulher. E ele diz assim no versículo 16 do capítulo 3: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. A glória de Deus está ameaçada em Gênesis capítulo 3. Deus o criou a espelhar e espalhar a sua imagem, mas todo esse plano de missões agora está suscetível ao fracasso. E olha só como o pecado afeta, pode colocar aí: o seu desejo será para o seu marido. É interessante que no hebraico, essa preposição para, ela também pode ser traduzida como contra. E a ideia dessa palavra para não é a ideia de favor ou a ideia de algo positivo, é a ideia justamente de oposição. O que o texto bíblico está dizendo, literalmente no hebraico, é que um dos efeitos do pecado é que a mulher que foi criada para ser auxiliadora idônea do seu marido, ela terá agora o seu desejo contra o seu marido. Um dos efeitos do pecado na família é mulher sendo rixosa com o marido. É isso que significa o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 16: o seu desejo será contra o seu marido. Vocês não terão amizade, vocês serão inimigos. O pecado afetará o relacionamento de vocês. Você, mulher, desejará coisas que o seu marido não deseja. O seu marido, mulher, quando disser algo a você, você terá o desejo de se opor a ele. O primeiro efeito do pecado na vida da família é mulher tendo inimizade com seu marido. Mas também temos o marido querendo dominar a mulher. E a ideia desse dominar é a ideia de opressão. A ideia de domínio aqui é a ideia de opressão. O que o texto bíblico está dizendo é que a consequência do pecado na vida da família não é só a mulher se opondo ao seu marido, mas como o marido sendo um opressor da sua esposa. Você, marido, será um opressor da sua esposa. Você a tratará como uma escrava. Você desejará o tempo todo que ela te sirva, que ela seja um boneco nas suas mãos, porque vocês decidiram pecar, porque vocês decidiram virar as costas para Deus, porque vocês viraram as costas para Deus. Agora homem e mulher viverão inimigos. Mulher querendo mandar no marido, marido querendo mandar na mulher. Uma guerra, um caos na família. Mas não só relacionamento marido-mulher é afetado por causa do pecado, mas também a criação de filhos, ou os próprios filhos. Olha o que diz no versículo 16, na parte A. O texto diz: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Repare nesse versículo. Porque por duas vezes Deus diz que a mulher terá o sofrimento multiplicado na gravidez, e depois com sofrimento ela vai dar à luz filhos. Eu entendi, Deus, quando o Senhor disse multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, eu já entendi, por que você está dizendo de novo? Aí nós precisamos entender o que significa essa expressão dará à luz. Dará à luz não significa apenas gerar filhos, mas dará à luz, essa expressão hebraica, é a ideia de uma descendência, é a ideia não só de que a mulher terá sofrimento múltiplo na gravidez por causa do pecado, mas desde a criação do seu filho, desde o gerar do seu filho, em toda a sua história de vida, essa mulher sofrerá por causa do pecado para criar o seu filho. É essa a ideia do texto bíblico. É a ideia de você terá dificuldades em todo o desenvolvimento na criação dos seus filhos. É por isso que é tão difícil criar filhos nos dias de hoje. Porque quando escolhemos o pecado, nós temos inimizade entre homem e mulher, nós temos filhos difíceis de serem
cuidados, domados no bom sentido, pelos seus pais. Olha só o que diz Gênesis capítulo 5, versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua imagem e semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome Sete. O texto bíblico diz que depois que o pecado entrou no mundo, aqueles filhos de Adão e Eva já não são mais a imagem e semelhança do próprio Deus, como havia sido no começo. Agora essa própria imagem de semelhança de Deus que se revela na vida dos nossos filhos, ela é uma imagem e semelhança corrompida pelo pecado de Adão e Eva. O que o texto bíblico está nos ensinando é que os nossos filhos, eles são gerados, assim como você e eu, em pecado. Eles são pecadores. Eu tenho uma filha de 2 anos, como disse ontem, e uma filha de 10 meses. É impressionante, gente, como a minha filha de 2 anos, ela já sabe desobedecer, ela já sabe mentir. A minha filha de 2 anos, ela é egoísta. Se eu não der o que ela quer na mão dela, a hora que ela quer, aquela menina faz um barraco. Ô menininha pecadorinha, pastor Nelson. Outro dia eu cheguei em casa, ela estava assistindo o desenho lá dela, e a gente só deixa ela assistir desenho meia hora por dia. Quando ela não vai na casa da avó, a avó estraga tudo, mas a gente só deixa ela assistir meia hora por dia. E eu cheguei em casa, eu tinha passado já o filminho para ela de manhã, e à tarde ela estava assistindo o filme, e eu disse: Sara, por que está passando filme de novo na televisão, desenho na televisão? Mamãe deixou, papai, mamãe que pôs. Com 2 anos de idade, sabendo terceirizar a culpa à sua mãe. Essa é a minha filha. Alguém já disse, um pastor reformado, se eu não me engano foi Paul Washer ou John Piper, que uma criança, quando quer o seu relógio, e você não dá o relógio para ela, e ela faz de tudo para pegar aquele relógio, e você diz: não, esse celular é meu, esse relógio é meu, você não vai pegar, ele é meu. Não, mas eu quero. Alguém já disse que se essa criança tivesse a força de um homem de 18 anos, ela, se preciso fosse, arrancaria o seu braço para pegar esse relógio. Porque assim, os nossos filhos são pecadores, eles são gerados à imagem e semelhança de Adão. A minha imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança. O que o texto está nos dizendo é que por causa do pecado, o seu lar corre o sério risco de ser um lar infeliz. A criação dos seus filhos corre sério risco de ser uma criação deturpada. Diz que os seus filhos, eles são gerados no pecado. E olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 8. O que foi que os primeiros filhos de Adão e Eva fizeram um com o outro? Fizeram boas ações um para com o outro? O que eles fizeram? Faca. Porque eles foram criados à imagem e semelhança dos seus pais. Eles compartilhavam da imagem e semelhança de Deus, claro, mas uma imagem e semelhança corrompida pelo pecado. Por isso que você e eu não temos anjinhos em casa. Nós temos monstrinhos em casa. Saiba disso, saiba disso. Como o pecado então afetou a família? Pode passar. Já foi, eu esqueci de falar. Amizade entre irmãos. Como o pecado afetou a família? A destruição da família. Deus criou a família com um propósito: espelhar e espalhar a sua glória. Deus criou o homem para que todo ser criado, todo esse universo, visse por meio do domínio do homem sobre todas as coisas a sua glória, por meio da multiplicação da espécie a sua glória, espelhar e espalhar a glória de Deus. Mas quando o pecado vem a esse mundo, ele destrói tudo. E o que nós temos hoje em nossa sociedade é isso. Uma sociedade que banaliza o sagrado casamento, porque é uma sociedade que vive no império do pecado. Imagine comigo que você
hoje, é dono de uma fábrica de sapatos. E essa fábrica de sapatos, a cada 4 pares de sapato, um está saindo com defeito. Você, como um bom empreendedor, como um bom gerente administrativo da sua loja, o que faz? A cada 4 pares de sapato que você distribui para o mundo inteiro, um está saindo com defeito. Qualquer empreendedor sábio para tudo o que está acontecendo e vai rever toda a linha de produção. Hoje em dia no Brasil, a cada 4 casamentos, um acaba em divórcio. Sem contar aqueles que são apenas de fachada. Eles são apenas para manter um status social. Nós precisamos refletir muito hoje sobre o que é ser família, sobre o que é ser casamento. E você precisa saber que hoje a sua família, ela corre um grande perigo, que é o perigo de ser manipulada, conduzida pelo seu próprio coração. O pecado. Ok, mas nós precisamos de redenção. Pode voltar um pouquinho. Nós precisamos de redenção. Como então a imagem de Deus pode ser anunciada uma vez que o pecado reina sobre nós? É por isso, e é isso que Paulo quer nos explicar em Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao capítulo 6, versículo 4. Você pode abrir a sua Bíblia lá. Efésios. Ok, quero fazer um rápido panorama sobre o que acontece na carta aos Efésios, tá bem, irmãos? Efésios capítulo 1, pode passar por favor? Efésios capítulo 1, versículo 18. Qual é o propósito da carta? Diz assim o texto bíblico: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, ele tem um objetivo muito claro: explicar o que é a vida cristã. O objetivo de Paulo ao escrever Efésios é ensinar ao povo o que é viver com Jesus, o que é viver na dinâmica da cruz. E é isso que ele diz, por exemplo, no capítulo 1, versículo 18. No capítulo 2 de Efésios, quando você o lê, você vê que a cruz, ela traz para a sua própria identidade nova vida. Olha comigo, por exemplo, capítulo 2, versículo 1. Olha só o que diz: vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Versículo 3: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. O que Efésios está nos dizendo é que um dos efeitos da cruz, um dos efeitos que Jesus, o Evangelho, traz para nós, é mudar a nossa identidade. Nós que fomos concebidos em pecado, somos merecedores da ira de Deus. Nós que somos concebidos em pecado, vivemos escravos da nossa própria carne. Mas aí Efésios diz que pela cruz, capítulo 2, versículo 4, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. O que o texto está dizendo é que a sua identidade, a minha identidade, manchada em Adão pelo pecado, agora em Jesus, ela é lavada e justificada para a glória de Deus. Efésios capítulo 2 vai focar nisso. Efésios capítulo 3 vai falar sobre a cruz e a igreja. Como a redenção traz para nós um novo povo, não mais Israel, agora a igreja. Um povo que é unido, mas um povo que é diverso. Um povo que se une num só propósito, mas um povo que é plural. E essa diversidade na unidade traz bênçãos para o reino. É a ideia do corpo, de sermos diferentes, servindo um só Deus. Da beleza que essas cores traz para nós. Essa é a ideia de capítulo 3 de Efésios. No capítulo 4 de Efésios, Paulo está nos mostrando como a cruz gera a nossa santidade de vida.
Um texto muito famoso de Efésios, capítulo 4, é do versículo 22 ao versículo 24, que diz: quanto à antiga maneira de viver, irmãos, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestirem de um novo homem que foi chamado para ser a imagem de Deus. Veem isso aí? Um novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que Efésios está nos dizendo é que em Jesus há a possibilidade de vivermos aquilo que Deus tinha para nós no Éden. Em Jesus, com a redenção que há na cruz de Cristo, aquele Cristo que nós vimos ontem à noite, há oportunidade agora de eu fazer diferente, há oportunidade de eu dizer que o pecado não tem palavra final na minha vida. Eu fui concebido em pecado, eu sou pecador, mas porque Cristo veio a esse mundo, eu sou filho de Deus. Isso é lindo, isso é precioso. E no capítulo 5 de Efésios, ainda no capítulo 4, Paulo vai dizer como a nossa santidade de vida é evangelismo para esse mundo. Leia comigo, por exemplo, o versículo 14 do capítulo 5. Paulo aqui cita trecho de Isaías. Para alguns, esse trecho era uma canção da igreja primitiva, nós não temos esse registro histórico, mas Paulo disse assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O que Paulo está dizendo é o seguinte: agora em Jesus, aquele Cristo que vocês viram ontem à noite em Colossenses, quando Ele for real para vocês, esse mundo verá que é possível ser santo, esse mundo verá que é possível ter um estilo de vida diferente, e a vida de vocês será como uma canção que desperta pessoas do sono, uma canção que liberta pessoas do pecado. Quando a igreja assumir a sua postura em Cristo, quando a igreja levar a sério o Evangelho de Jesus com santidade, ela será como uma canção para esse mundo. Ilha Solteira não aguentará a luz dessa igreja, e pessoas se converterão atrás de pessoas, porque essa igreja leva Deus a sério, e a cruz é vista na santidade dessa igreja. É isso que Efésios está dizendo. E agora Paulo vai ser prático em Efésios. Paulo, como eu posso ser santo e posso ser um panfleto de Deus nessa sociedade de Ilha Solteira? E Paulo então entra no capítulo 5, e a primeira aplicação que ele faz é sobre a família. Ele diz: versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Que ele vai dizer o seguinte: agora vocês não mais se sujeitarão ao pecado, agora vocês podem, como família, porque Jesus está vivo, sujeitarem-se uns aos outros por temor a esse Jesus. Quando Jesus for tudo que vocês têm, quando esse Jesus, que é a imagem do próprio Deus, que é o Redentor, é o sustentador de todas as coisas, é a razão do universo existir, quando esse Jesus for tudo para vocês, vocês buscarão o interesse do outro dentro da família de vocês. E aí ele vai dizer o seguinte: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. E como eu entendo essa submissão e essa sujeição, se não o contrário, a oposição que foi dada no Éden? Se lembram em Gênesis capítulo 3? O seu desejo será contra o seu marido, você odiará o seu marido. A verdade é essa: no fundo você não quer estar com o seu marido, no fundo você o odeia, no fundo esse casamento para você já deu o que tinha que dar, mas agora em Jesus você pode ser uma auxiliadora fiel do seu marido. Agora em Jesus você pode sonhar com o seu marido, agora em Jesus você pode amar o seu marido, agora em Jesus você pode respeitar o seu marido, agora em Jesus o seu marido pode ser mais importante do que você mesmo, porque você conhece a cruz de Cristo, porque você se sujeita a Cristo. Agora o seu casamento, o seu relacionamento com o seu marido tem esperança. Ele continua e diz: maridos, versículo 25 do capítulo 5, maridos,
Ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E como eu entendo amar a Cristo, amar a esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, se não como o contrário daquilo que foi a consequência do pecado no Éden. O que Deus diz para a mulher a respeito do posicionamento do marido na vida dela? Ele será o que dela? Um opressor. Agora ele diz: marido, se tem alguém que não oprimiu alguém, foi o próprio Jesus. O reino de Jesus nas nossas vidas e corações, ele não vem por uma ordem de alguém que manda, ele vem por uma ordem de alguém que vai à frente, de alguém que se dispõe, se entrega por amor, alguém que se entrega tanto por você, que segui-lo é um constrangimento. Homem, você em Jesus não é mais o opressor da sua mulher, você é aquele que se entrega no seu casamento, você é aquele que se doa à sua mulher, você é aquilo que faz tudo o que faz para que a sua mulher seja agradada, para que a sua mulher seja santificada, para que a sua mulher seja apresentada perfeita diante de Deus, para que as orações da sua mulher não sejam interrompidas, como diz 1 Pedro. Homem, em Jesus, você agora não mais será o opressor da sua mulher. Em Jesus, você fará o que fará, considerando a sua mulher como aquela que depois de Deus é a mais importante diante de você. É lindo as marcas da redenção na vida da família que Efésios traz. Se você pensa que acabou, olha o que Efésios... Eu acho que estou passando tudo aí, Beverly, ó. Pode passar para mim. Estou esquecendo de você, pode passar. Ó, tá vendo? Não, para trás. A submissão ao Espírito e a sujeição no lar. A mulher não mais contra o seu... Vamos ler isso juntos? Para a gente dar uma despertada aqui? Vamos lá. A submissão ao Espírito. Ponto 2. Ponto 3. Ponto 4. Ponto 5. Ok, olha a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais. E se a consequência do pecado foi uma nação ou uma descendência que seria completamente influenciada pelo pecado dos seus pais, agora Efésios capítulo 6, versículo 1, está dizendo que é bom para o filho seguir a descendência do seu pai. Se antes seguir a descendência do seu pai era algo completamente destruidor, agora em Jesus, filhos, tenham seus pais como modelos. Agora em Jesus, filhos, se submetam ao ensino dos seus pais, respeitem os seus pais, eles são voz de Deus na vida de vocês, porque é possível segui-los, em Jesus é possível segui-los. E ele diz o seguinte agora, versículo 4: pais, não irritem os seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que o texto está dizendo com essa expressão, não irritem os seus filhos, não sejam motivo para que na vida dos seus filhos sejam encontrados os seus próprios erros. Quando o texto bíblico diz, não irritem os seus filhos, o que o texto bíblico está dizendo, que na vida dos seus filhos não sejam encontrados os seus erros. Que os seus filhos, ao olharem para você, por que não os seus netos, ao olharem para você, eles agora vejam essa imagem de Cristo restaurada, essa imagem de Cristo que pode ser imitada. É por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de... Meus irmãos, a redenção traz o perdão para a família. A redenção traz o perdão para a família. A redenção traz para a família a oportunidade de restaurar o plano de Deus no Éden. A oportunidade
de ter um lar harmonioso, amoroso, que vive para a glória de Deus. O pecado impede tudo isso, mas Jesus venceu o pecado naquela cruz por meio da sua morte e ressurreição, e é possível a sua família hoje não ser levada pelo pecado e ser conduzida para a glória de Deus. O que a redenção nos ensina é que nós não conseguiremos nunca famílias perfeitas, mas o que nós conseguiremos são famílias restauradas. Eu oro muito a Deus a respeito do que as minhas filhas verão em mim. E eu confesso para vocês, meu maior sonho é que no dia do meu velório, as minhas filhas, elas não digam, e eu quero muito que eu não preciso fazer o velório das minhas filhas, mas que elas façam o meu. Mas o meu sonho é que um dia, diante do legado da minha vida, meu sonho não é que minhas filhas digam: papai foi perfeito, papai foi homem que nunca errou, porque isso seria impossível da minha parte. Meu maior sonho é que no dia do meu velório, as minhas filhas olhem para mim e digam: papai tinha erro, viu? Papai errou comigo muitas vezes, mas eu nunca vi papai errar e não apontar para a cruz e se humilhar e se arrepender e pedir perdão a Jesus. Sempre vi na vida do papai alguém disposto a reivindicar o direito do outro. Sempre vi na vida do papai um homem orgulhoso, mas que se humilhava tanto diante de Jesus, que Jesus era exaltado sobre o seu orgulho. Meu desejo não é que as minhas filhas tenham um pai perfeito. Meu desejo não é que a igreja de Cristo veja um pastor perfeito. Mas o meu maior desejo é que em minha vida seja encontrada a marca da cruz, da redenção de Jesus, para que as minhas filhas, para que a igreja a qual eu pastoreio, veja que em mim eu trago o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo seja revelada em mim. Que esse seja o desejo do nosso coração. Mas eu tenho aplicações práticas e rápidas aqui para nós. Implicações de tudo que estamos conversando aqui. Da redenção da família, da cruz na família. Primeiro para os solteiros. Quem é solteiro aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Solteiro que eu digo é que não é casado, tá bom? Tá, temos alguns solteiros. Solteiros! Como não viver as consequências do pecado na sua vida? E como viver de modo prático a cruz de Jesus? Quando você for pensar namoro, pai, só anota isso aí. Você precisa anotar isso. Porque quando o seu filho vier com aquela menina dentro da sua casa, você precisa mostrar isso para ele. Isso aqui é como que um filtro se você vai deixar ou não. Mãe, quando a sua filha vier com aquele barbudo feio dentro da sua casa, você vai mostrar isso para ela. Primeira coisa, pensando em casamento, num futuro relacionamento, há salvação? Essa pessoa que você está procurando, ela conhece o Evangelho? Ela é crente em Cristo Jesus? Porque se não for, 2 Coríntios capítulo 6 já descarta. Não se coloquem em julgo desigual com aqueles que não são crentes. Mãe, se sua filha aparece com um incrédulo dentro de casa para namorar, sabe o que você tem que dizer para ela? Não. Não. A Bíblia diz, não sou eu não. A santificação, legal, o cara é crente, ele é bonzinho, ele se batizou já, ele já se converteu, mas ele busca santidade de vida? E outra, ele guarda a santidade do sexo? Porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz: se abstenham da imoralidade sexual, porque essa é a vontade de Deus. E imoralidade sexual é a deturpação do sexo, uma vez que ele foi feito para o casamento. No seu namoro há relação sexual, você está em pecado, é o que a Bíblia diz. Pai, você tem perguntado para sua filha como anda a vida dela sexual com o namorado? Pois comece a se importar com isso, porque há sérias possibilidades de que, se Jesus não for Senhor desse namoro, a sua filha estar seguindo os passos de Gênesis capítulo 3. Há submissão aos pais. Pais, nós precisamos participar dos relacionamentos dos nossos filhos.
Avós, vocês precisam participar dos relacionamentos dos seus netos. Chame o casal de namorados para comer uma pizza. Se está caro a pizza, faça um pão de queijo. Se não tem pão de queijo, faz arroz com ovo. Se não tem arroz com ovo, compra suco de pozinho e fala, nós só vamos tomar suco. Mas chamem-os para conversar. Aproximem os seus filhos de vocês. A sede por Deus. Pergunta para o seu filho se essa menina é apaixonada por Jesus. Se essa menina ela tem vontade de buscar mais a Deus. Se não, é fria, não deixa não. Vai se dar mal. É melhor um fim triste do que uma tristeza sem fim. Acaba com isso já. Você é pai dessa pessoa. Você tem netos que herdarão consequências dessa decisão. Tome um posicionamento, irmão. Ok, isso é para o solteiro, tá bom? Para os pais avaliarem os relacionamentos dos seus filhos, para os avós. Você que está solteiro, ó, se não passa por esse crivo, cai fora, porque é fria para você. Ok, uma palavra aos casados. Quem é que é casado, levanta a mão. Ó, bastante gente. Com que frequência você tem investido na vida de oração da sua esposa? Qual foi a última vez que você pegou na mão da sua esposa e disse, amor, vamos orar juntos? Amor, como está o seu coração? Amor, eu quero te amar como Cristo amou a igreja. Quais motivos hoje eu posso orar por você? Eu não estou nem falando de você abrir um texto bíblico e pregar para sua esposa, porque você assim deveria fazer. Eu estou dizendo só de compartilhar uma oração. Amor, saiba que ontem o pastor pregou sobre Jesus ser a coisa mais importante. E começa se abrindo. Eu percebi que Jesus não tem sido tão importante assim na minha vida. Como tem sido para você, amor? Posso fazer uma oração com você? Com que frequência você tem orado com a sua esposa? Aline e eu, nós temos o hábito de toda segunda-feira à noite sentarmos para ter o nosso tempo devocional. A gente, com alguma frequência, ora juntos, mas segunda-feira à noite é agenda de casa, é dia de lermos um texto bíblico, compartilharmos os nossos motivos de oração, é dia de colocarmos as crianças para dormir mais cedo, é o nosso tempo com Deus, Irmãos, precisa estar na agenda, porque senão a gente não faz. E eu lembro um dia que eu conversei com um professor meu, orientador no seminário, e eu dizia assim, Elder, eu não consigo ter tempo de oração, é muito difícil, a rotina é muito corrida. E sabe o que ele disse para mim? Ele disse, Renato, nunca diga que você não tem tempo, diga que aquilo não foi sua prioridade. A questão é que é prioridade para nós. Ok, como investir no meu casamento? Comunicação no lar. Você conversa com a sua esposa. Quando você chega do trabalho, que você está cansado, e a sua esposa está falando igual aquela metralhadora que não para, você desliga o computador, o tablet, o celular, e a escuta, dá ouvidos a ela. Mulheres, qual foi a última vez que você se interessou pelo dia do seu marido? Meu amor, como foi o seu dia? O que você fez hoje? Ela vem você falar de trabalho. Pergunte para ele como foi o trabalho. Se importe com o seu marido. Coloque na dinâmica do seu dia perguntar para o seu marido, tudo bem? Intimidade sexual. Esse é um ponto muito delicado nos dias de hoje. Mas, meus irmãos, é muito importante tratarmos disso também. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade sexomaníaca. Hoje, desde as propagandas de pasta de dente, a propagandas de cerveja, a mulher é oferecida como um pedaço suculento de carne. E saiba você, homem, saiba você, mulher, que o seu cônjuge tem desejos sexuais, mesmo apesar, às vezes, da idade. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, que o seu corpo marido é da sua esposa e o seu corpo esposa é do seu marido. Meus irmãos, me desculpe a piadinha, mas sexo precisa ser igual
carnê das Casas Bahia. Tem que estar em dia, porque senão depois a conta fica alta. Mas isso é sério. Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos nos doar nessa área. Prontidão para perdoar. Você é uma mulher rixosa? Vocês costumam dormir brigados? Saiba que Efésios capítulo 4, versículo 26 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aline e eu temos um combinado. Minha esposa e eu, a gente fez um combinado, pastor Nelson. Nós combinamos de que sempre que tivermos qualquer briga, e temos com alguma frequência, porque somos pecadores, nós jamais dormiríamos sem conversar um com o outro e nos acertar. Ela pode estar bicuda ou o que for. Eu digo, amor, nós temos um combinado. Vamos levar os nossos traumas e egoísmos para a cruz e vamos hoje nos acertar para a glória de Deus, porque eu amo você como Cristo amou a igreja e porque você é a minha auxiliadora como a cruz me permite que você seja. Ok, criação dos filhos, para a gente encerrar, senão vocês vão começar a ficar bravos comigo. Como a cruz impacta a criação dos meus filhos? Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: pai como discipulador do seu filho. Saiba que o primeiro pastor do seu filho não é o pastor Nelson, não. O primeiro pastor do seu filho é você, pai, é você, mãe. Hoje em dia há muito essa terceirização, onde um irmão chegou em mim e disse o seguinte: pastor, meu neto não veio no culto de oração. Por quê? Eu falei, eu que te pergunto. Por quê? Ele está jogando bola. O pastor tem que ir lá falar com ele. Eu falei, o neto não é meu, o neto é seu. E outra, a filha é sua também. Puxa a orelha da sua filha, para que ela puxe do seu filho. Se o seu filho não está aqui, isso não é responsabilidade minha não. Porque o primeiro pastor dele é o pai dele, é a mãe dele. Conversa com a mãe dele. Eu não falei tão bravo assim não, viu, gente? Eu falei com mais jeitinho. Se você está filmando isso, espero que esse irmão nunca escute isso. Pais que oram com seus filhos. Você já orou com seu filho? Está funcionando. Você que tem criança pequena. Gente, é muito difícil orar com a minha filha de 2 anos. A minha filha de 2 anos, eu olho para ela e falo assim: filha, vamos orar? Quer comer. Filha, vamos orar? Papai e mamãe, não entende nada. O que eu faço com ela? Eu conto histórias bíblicas para ela. Agora eu estou ensinando para ela a história de Paulo. Atos capítulo 9, quando Paulo se converte. E eu faço para ela o cavalinho cocotó. Eu ponho ela no meu colo e falo: filha, Paulo estava andando de cavalo e ele caiu, filha. E aí Jesus apareceu para ele. E aí ela chega para mim toda noite, ela fala: papai, que é a história do cavalo, Paulo caiu do cavalo. Nós precisamos ser criativos. Tem muito livro bom que fala sobre histórias para crianças. As Crônicas de Nárnia, compre Crônicas de Nárnia, leia para o seu filho, é muito legal isso. Mostram a redenção por meio de Jesus, com figuras como o leão, coisas que são importantes para nós. A editora Fiel tem muitos livros sobre histórias fictícias que apresentam Jesus para as crianças. Contem histórias antes de dormir para os seus filhos. Pais que disciplinam seus filhos. Gente, a Bíblia é muito clara de que em algum momento a varinha é algo bom. E se a Bíblia diz, eu não tenho medo de dizer isso para você não. Ainda que a sociedade lá fora diga que eu sou louco. Se a Bíblia diz que é, eu acho que isso é importante. Vou explicar para você como a gente faz lá em casa. Toda vez que as minhas filhas aprontam, a Aline e eu temos uma rotina. Nós as levamos para um lugar separado. Se estamos em casa, a gente leva para o quarto. Se estamos aqui, por exemplo, levamos para uma salinha. Nós levamos para um lugar onde nós vamos ter tempo com... A Lívia está começando agora essa vida, porque tem só 10 meses. Mas a Sara, tadinha, já está com o lombo aquecido. A gente leva a Sara para uma sala e diz: filha, o que a filha fez, o que a Sarinha fez, é pecado.
A filha bateu no rosto da irmã. Ela faz isso com alguma frequência. A filha bateu na irmã. E bater, filha, é pecado. Toda vez que você pecar, filha, vai ter consequência, vai doer. Filha, pecar não agrada a Deus. E por isso dói. Aí a gente tem um bastãozinho, aquele refil de cola quente. Aquela é a nossa varinha. A gente tem umas 8 lá em casa. Porque eventualmente ela consegue pegar e ela some com a varinha. Mas a gente deixa escondido. Aí a gente vai, baixa a perninha dela, a bundinha dela e bate no lombinho aqui dela, aqui, ó. Aqui embaixo do bumbum. E quantas vezes eu bato ou com que intensidade? Depende do pecado dela. Tem vezes que eu não bato nela, a gente só conversa. Mas tem vezes que eu dou uma varada bem forte. Tem vezes que eu dou 2. A minha filha precisa entender que pecado tem consequência e que toda vez que ela peca, ela machuca alguém, ela machuca ela mesma. E aí, você imagina eu olhando para minha filha de 2 anos e dizendo: filha, você pecou contra Deus, isso é pecado, o seu coração é sujo, você precisa se voltar para Jesus. Depois eu ministro arrependimento e graça, digo: filha, papai te disciplinou porque o pecado é sério, mas Jesus ama você, papai te perdoa. Dá um beijo no papai e vai pedir perdão para a irmã. Tem vezes que eu pego a Sara, coloco ela no meu colo e falo: filha, o que o papai fez? Ela fala: pidão, vamos orar. Ela quer voltando para Deus. Ela não dá nem tempo. Pidão, orar, papai, é ou não é? Ela já começa Às vezes ela não entende nada. Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu não sei até onde o Espírito Santo vai. Não cabe a mim definir até onde o Espírito Santo vai. O que cabe a mim é ser um pai diligente com as minhas filhas e responsável. E por isso eu as ensino. Porque o jargão é verdadeiro. Se eu não ensinar, o mundo lá fora vai ensinar. E eu quero que elas conheçam Jesus por meio da minha disciplina, do meu cuidado. E não pense em você que é fácil, não. Tem hora que eu tenho vontade de falar: não, dá para ela o que ela quer. Ah, não, estou cansado. Pastorear filhos gasta tempo. Pastorear filhos é cansativo. Pastorear filhos tem que dominar o próprio coração. Pastorear filhos dói em nós. Mas os nossos filhos precisam conhecer a graça de Deus que há em Jesus. E você, pai, é o responsável por isso. Eu não tenho mais tempo. Minha casa, minha missão. Ao longo dos tempos, a igreja tem buscado várias ferramentas e modelos para apresentar o Evangelho a esse mundo. Mas Deus escolheu o modelo dos modelos. E eu não estou dizendo que os modelos não devem ser usados. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é: Deus deu um modelo muito precioso para você, a sua família. A sua família precisa ser a sua missão. A sua família precisa ser um centro de missões. Que os seus filhos, o seu casamento, anunciem a glória desse Deus por meio do relacionamento de vocês. Se o pecado afetou tudo isso e corrompeu tudo isso, aquele Jesus, que é o Redentor, dá a você e a mim a oportunidade de sermos diferentes para a glória de Deus. Quando as famílias dessa igreja refletirem o caráter santo desse Deus no como se tratam e como apresentam esse Evangelho ao mundo, Pastor Nelson, então nós seremos cheios do pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e todo o discernimento espiritual. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.